Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal do YouTube e dessa vez vamos tratar sobre como calcular a prescrição e a decadência no direito tributário. Surgiram algumas perguntas, então eu resolvi fazer aqui um vídeo para explicar melhor sobre isso. Para aqueles que ainda não me seguem, se inscrevam aqui no canal, Rafael Fratazzi Tributarista. Para aqueles que ainda não me seguem no Instagram, siga Fratazzi Advogados Associados e vamos lá. Antes de mais nada, a prescrição e a decadência elas são as modalidades de extinção do crédito tributário. Então aqui já vemos alguma importância de entender como ele é calculado, certo? Então sempre que estivermos diante de um AIM, auto de infração e imposição de multa, lançamento tributário, uma das primeiras coisas a se fazer é verificar se teve a prescrição ou a decadência. Então algumas perguntas que eu devo fazer. De quando que é o fato gerador? Quando foi feita a notificação do lançamento? Né? Tal modalidade, a de extinção do crédito tributário, ela está disposto no artigo 156, inciso 5º do CTN, Código Tributário Nacional. Artigo 156, extingue o crédito tributário. Então ali vão ter alguns incisos falando sobre como extinguir o crédito tributário. No inciso 5º, a prescrição e a decadência. Começando pela prescrição tributária, no artigo 174 do CTN, ele diz o seguinte, artigo 174, a ação para a cobrança do crédito tributário, ela prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único, a prescrição, ela se interrompe, e vamos entender o que seria esse interrompe que ele traz. Inciso 1º, vou trazer aqui algum exemplo, tá? Pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. Lei Complementar 118 de 2005. Cobrança aqui, nós devemos entender como execução fiscal. Exemplo, notificação do IPTU. Dentro do prazo de decadência, e eu não apresentei defesa nenhuma. Recebi, a título de exemplo, tá? No dia 15 de janeiro e eu deveria pagar dia 15 de fevereiro, mas não paguei e não apresentei nenhuma defesa. Então, no dia 15 de fevereiro, começa a contar 5 anos, certo? Passou 5 anos e não houve execução fiscal, detalhe, a execução fiscal aqui pouco importa se teve a CDA, tá? Então tem que ter execução fiscal, tem que ter cobrança. A ação de cobrança, então, ela é contada da data da constituição definitiva. Venceu o lançamento tributário do meu IPTU sem que eu apresentasse uma defesa e sem que eu tivesse feito um pagamento, a partir desse momento, o fisco ele tem 5 anos para me executar. A título de exemplo, uma das causas interruptivas do prazo prescricional que citei no slide anterior foi do despacho que ordena a citação. Prazo prescricional. Prazo para que a autoridade competente promova a cobrança judicial do crédito tributário por meio da ação de execução fiscal. Aqui eu vou trazer um exemplo do o que seria essa parte de interrupção. Então, por exemplo, artigo 174 do CTN, parágrafo único, inciso 1º do CTN. A prescrição ela se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. Lei Complementar 118 de 2005 e também temos a Lei de Execuções Fiscais, a LEF, artigo 8º, parágrafo 2º da Lei 6.830 de 80. No exemplo abaixo, o fisco ele propôs a execução fiscal no prazo prescricional, aqui eu errei, é 15 de 3 de 2015, tá? 15 de 3 de 2015, propositura da execução fiscal, e dia 25 de 5 de 2015 teve um despacho de citação. Aqui se interrompe, tá? E o que seria esse interromper? É o recomeço da contagem. Então, eu começo a contar 5 anos a partir daqui, dia 25 de 5 de 2015, é o início novamente, é o recomeço, e temos mais 5 anos para chegar ao fim para ter a prescrição, dia 25 de 5 de 2020, tá? Então eu começo a contar daqui de novo, do despacho. Então teremos prescrição contadas da data do vencimento do tributo, do lançamento do IPTU, por exemplo. Ou se teve uma defesa administrativa, 5 anos da decisão final, a partir desse instante, que não houve mais discussão administrativa, 5 anos para entrar com a execução fiscal, que pode ser interrompida, por exemplo, como já citamos. E aqui tem algumas interrupções aqui que o artigo 174
do CTN ele traz, parágrafo único, inciso 1º, se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação e execução fiscal, inciso 2º, pelo protesto judicial, inciso 3º, por qualquer ato judicial que constitua in mora o devedor, inciso 4º, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento de débito do devedor. Exemplo mais comum é o parcelamento. Teve parcelamento, se interrompe o prazo prescricional, ou seja, recomeça. E aqui vamos falar aqui agora, atenção, a interrupção é o recomeço, tá? Que nem eu já havia citado. E aqui, ó, vamos explicar, temos também a prescrição, tá errado aqui também, temos ainda a prescrição para o redirecionamento. Aqui você vai entender também o que seria o redirecionamento. O fisco, no mesmo exemplo passado, tá bom? Ele tem um prazo também para redirecionar isso aqui para os sócios, mas não é de qualquer forma, vamos entender como é que funciona. No exemplo passado, redirecionamento, em 3 do mês 3 de 2015, o fisco propôs a execução dentro do prazo prescricional. Então tá aqui, ó, 15 de 3 de 2015, propositura da execução fiscal. Tudo certo. Porém, o despacho que ordenou a citação foi dia 25 de 5 de 2015. 25 de 5 de 2015. Maravilha, isso daí tá tudo igual no slide anterior. O artigo 174, parágrafo único, inciso 1º, ele fala que o despacho do juiz que ordena a citação em execução fiscal, ele interrompe a prescrição. Então vamos supor que o fisco ele entrou contra uma determinada empresa e houve despacho ordenando a citação no mês 5 de 2015. A partir desse momento, temos a interrupção, ou seja, o recomeço da contagem do prazo prescricional. O fisco pode pedir o redirecionamento da execução para os sócios que ele alega ter agido com dolo, fraude, por não ter, por exemplo, vendido com nota. Então, o prazo que o fisco ele tem para redirecionar para os sócios é de 5 anos, contados do despacho, tá? Então, aqui teve o recomeço, então o fisco ele tem 5 anos contado aqui do despacho, recomeço do prazo, tá? Prescricional. Sem entrar no mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tá? Nesse caso aqui. Não vamos tratar sobre isso daí, vamos só entender o que seria esse redirecionamento. O prazo ele é de 5 anos do despacho que ordenar a citação, exceção, se houver uma dissolução irregular, uma dissolução irregular depois. Então vamos supor que em 2019 os sócios fazem uma dissolução irregular da empresa, ou seja, dar baixa irregular na empresa, faço tudo irregular, não pago as dívidas, divido o patrimônio da empresa entre os sócios, por exemplo. Segundo o entendimento do STJ, isso é um fato ilícito, praticado posteriormente. Então o fisco ele não tinha como pretender fazer o redirecionamento antes, se não tinha nenhum ilícito. A empresa estava toda regular. Em 2019, ocorrendo o ilícito, nesse caso, recomeça o prazo de prescrição. Atenção, se a dissolução irregular foi antes da execução, o prazo de início é com o despacho que ordena a citação. Somente se for um fato novo posterior é que a contagem ela recomeça, tá? Decadência. A respeito da decadência, iremos analisar como foi realizado o lançamento tributário. Como que aprendemos na faculdade, né? Temos o lançamento de ofício, lançamento por declaração, lançamento por homologação. O prazo decadencial, prazo para que a administração pública ela constitua o crédito tributário pelo lançamento. Tributo sujeito a lançamento de ofício é aquele que o fisco tem que fazer. Exemplo, IPTU, IPVA, taxas, contribuições de melhoria. Tributo sujeito a lançamento por homologação é aquele que o contribuinte faz. Exemplo, o imposto de renda. Chega em março, abril, eu tenho que preencher com todas as minhas informações no programa da Receita Federal. No próprio programa é gerado um cálculo. Assim que emito para a Receita Federal, fiz o meu lançamento por homologação. Tributo sujeito ao lançamento de ofício. No caso de lançamento de ofício, o artigo que é aplicado é o artigo 173, inciso 1º do CTN, ou seja, artigo 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados, inciso 1º, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. O que isso quer dizer? Tributo sujeito ao lançamento de ofício. Exemplo,
Artigo 173, inciso 1º do CTN, IPTU. Fato gerador, dia 1/1 de 2016. O fato gerador aqui, no caso do IPTU, é ser proprietário de imóvel urbano. O início do prazo, primeiro dia do exercício financeiro seguinte, certo? 1º de janeiro de 2017. Daqui eu começo a contar 5 anos. 5 anos dá em 2022. 2017 para 2022, certo? Então é isso daí que o artigo está querendo dizer. O primeiro dia do exercício seguinte é aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Primeiro dia do exercício seguinte. 1º de janeiro de 2017. Tributo sujeito a lançamento de ofício. Verificado a linha do tempo que foi mostrado, podemos entender que o prazo para o município fazer o lançamento tributário é de 5 anos, mas não contados da data do fato gerador, mas sim 5 anos contados do exercício seguinte, que no exemplo terá início em 1º de janeiro de 2017, ou seja, 1º dia do exercício seguinte. Prazo de decadência do lançamento de ofício. Tributo sujeito a lançamento por homologação. É o caso do imposto de renda. Como havíamos falado, vamos supor que fizemos declaração de imposto de renda em 2021, de R$100 mil. Declarei então que auferi renda, dividi em algumas parcelas e fiz o pagamento da primeira parcela da minha primeira DARF. Só que a Receita Federal cruzou as minhas informações e falou que, na verdade, tive uma movimentação financeira de 300 mil. Então eu sou notificado para esclarecer. Então a Receita Federal, ela não aceitando o meu esclarecimento, fará um lançamento tributário complementar da diferença, ou seja, 200 mil. Eu declarei 100 mil, só que a Receita Federal falou que na verdade eu movimentei 300, então ela faz um lançamento tributário complementar da diferença de 200 mil. É isso aí. Tributo sujeito a lançamento por homologação. O prazo que a Receita tem para fazer isso é o do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Artigo 150. O lançamento por homologação que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. Parágrafo 4º. Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 anos, a contar da ocorrência do fato gerador. Expirado esse prazo, sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Exceção, salvo se comprovado dolo, fraude ou simulação. Tá? Então, o exemplo, tributo sujeito a lançamento por homologação. O exemplo mais clássico é o ICMS. Exemplo do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, Código Tributário Nacional. ICMS, pagamento parcial. Tive um fato gerador em 15/3 de 2017. Fato gerador, comercializei produto, certo? Então eu tenho 5 anos aqui, a Fazenda ela tem 5 anos aqui para homologar. Caso não homologue, se entende que está tudo certo. Então, o que acontece? Considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, nesse prazo de 5 anos. Ocorreu o fato gerador em 15/3 de 2017, a Fazenda tem até 15/3 de 2022, que é o prazo decadencial. Exemplo, artigo 150, parágrafo 4º do CTN, que é o do ICMS, pagamento parcial. No exemplo citado, o Estado ele terá 5 anos para me cobrar daquilo que ele entende que eu paguei a menor do ICMS, a contar do fato gerador. No exemplo, o início da contagem do prazo decadencial é 15 de março de 2017. O prazo decadencial é até 15/3 de 2022, tá? Que está 2020, mas é 2022. 5 anos. Então, 15/3 de 2017 até 15/3 de 2022. Temos ainda uma outra situação no lançamento por homologação, que é o caso da não declaração, e por conta disso, não paguei. Vendi sem nota fiscal, não escriturei, não paguei nada. Logo, o entendimento da jurisprudência é que se eu não paguei nada, não teria o que homologar. A mesma coisa que eu auferi renda e não fiz a minha declaração do imposto de renda. Nesse caso, o fisco ele não teria o que homologar. Sendo assim,
o prazo é o do prazo do artigo 173, inciso 1º do CTN. Artigo 173. O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos, 5 anos contados. Inciso 1º. Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, aqui o exemplo. Exemplo, artigo 173, inciso 1º do CTN. ICMS sem o pagamento, ou com dolo, fraude ou simulação. Ocorreu, então, o fato gerador dia 15 de 3 de 2017. Se tivesse pagado a menor, né? Então, ele decairia o prazo da fazenda em 2022. Só que o que acontece, que o artigo ele fala, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, o primeiro dia do exercício seguinte. Então, de vez de decair em 2022, vai começar o prazo, de vez de começar o prazo dia 15 de 3 de 2017, começa o prazo dia 1º de janeiro de 2018. Temos aí 5 anos, então o prazo decadencial para a Fazenda Pública fazer alguma coisa é dia 1º de janeiro de 2023. Então, é isso, pessoal. Diz aí o que vocês acharam sobre prescrição e decadência no direito tributário, se vocês entenderam, quais outros assuntos vocês gostariam de ver aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Curta, se inscreva, compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo. Grande abraço!